Assista agora ao programa Momento de Fé. Meu amigo, minha amiga do rádio, nós queremos compartilhar hoje contigo uma palavra que acredito que ela vai acrescentar um pouquinho, que seja, de fé para você. Um pouquinho já ajuda, né? A Bíblia mostra uma história, um caso, de quando o povo de Deus sai do Egito. O Egito para eles era um lugar de lembranças amargas, porque foram anos de escravidão. Para ser exato, 430 anos em que Israel foi escravo do Egito. 430 anos significa dizer que foram gerações inteiras. Inteiras. Você tem ideia de pessoas que nasceram, cresceram, viveram e morreram sem jamais experimentar o sabor da liberdade? Tem noção do que é isso? Pessoas que nunca souberam o que é uma vida livre. Assim foi com esse povo. Até que levantou-se uma geração que clamou, pediu ajuda a Deus. Como você sabe, quando a gente vai a Deus, as coisas mudam. E ali veio aquele contexto que você já conhece. As pragas do Egito, o Mar Vermelho que se abriu, e enfim, aquele povo ingressava rumo à terra da promessa. Faltando pouco tempo para chegar, Deus chama Moisés e diz: separa 12 homens, um de cada tribo, tem que ser formador de opinião, tem que ser líder, cabeça, homens cuja palavra tenha peso, e que eles vão até lá e eles possam trazer as novidades da terra. Dizer como é que a terra é, eu quero um relatório. Vão te trazer um relatório a fim de que você se prepare para a conquista. Tudo certo, os homens foram, tudo que Deus havia falado era exatamente aquilo e mais um pouco. O lugar era perfeito. Quando se fala perfeito, o que você pensa? A gente pensa que perfeito quer dizer sem qualquer ajuste. E muitas vezes é aí que as pessoas deixam de avançar na vida. Porque elas não conseguem ver uma coisa que nós temos que aprender a enxergar. Meu amigo, tudo na vida tem o lado bom e vantajoso, mas também o lado difícil e desafiador. Sempre tem os dois lados. Qualquer coisa que você for fazer, você vai enxergar os dois lados. E eles foram, a terra era maravilhosa, eles foram. Mas no caminho de volta, dos 12 que foram, 10 começaram a infamar o lugar, botar defeito. Aí você se pergunta, mas como se todos viram a mesma coisa, provaram do mesmo fruto, porque as opiniões eram divergentes? É igual hoje. As pessoas estão vendo a mesma cena, estão provando do mesmo fruto, mas alguns escolhem enxergar o lado bom, outros o lado difícil. Sempre vai ter os dois lados. Você está entendendo? Mas você pode notar que sempre existe aquele grupo de pessoas que só consegue ver o lado ruim de tudo. Às vezes se esforça para enxergar um lado difícil, que nem é tão grande assim. E foi o que os homens fizeram. Você vai colocar defeito, que a terra tinha soldados, que tinha gente lá, que não ia ser fácil de ganhar deles, que a derrota era certa.
Mesmo Deus dizendo que a terra estava ganha. Nossa, como é que pode? Pois é. Então, aqui dá para aprender algo muito interessante. E o que se vê depois é que os que herdaram aquela terra de fato foram os dois que enxergaram o lado bom. Aquela turma ali que ficou enxergando o lado ruim e todos que foram na influência deles tiveram um destino de perda depois. Porque é assim. Eu tenho que aprender a enxergar o lado bom. Já passa uma coisa que Deus quer que a gente enxergue, o lado bom. Sempre vai ter. Qualquer lugar que você vá, numa empresa, uma residência, um terreno, um bairro, uma cidade, sempre vai ter o lado bom e o lado desafiador. A escolha do que você quer olhar é sua. E com essa fé em Deus, nós vamos aprendendo. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é criar um hábito bom de abençoar as coisas e bem dizer. Por que a gente fala em criar o hábito? Porque nós, seres humanos, nos movemos por hábitos. Você quer ver como você e eu temos hábitos? Quem está me escutando agora, falei na igreja isso ontem. Se tu gosta de tomar um chimarrãozinho, tu pode ver. Tem gente que de manhã faz um mate, depois um café. Tem outros que é café primeiro, mate depois, é o meu caso. Eu já gosto de um café, depois um mate. Eu não sei por que eu criei esse hábito. Tem gente que é ou café ou mate, os dois dá problema, não fica bom, não cai bem. Então o dia que tu toma café, tu não toma mate de manhã. E vice-versa. São hábitos que tu criou. Tanto que tu pode acordar meio com sono ainda, tu já vai fazendo o teu chimarrão, meio sem pensar. Que é um hábito tão automático teu já, é um hábito tão forte que tu faz aquilo de olhos praticamente fechados, por assim dizer. É o hábito. A força do hábito. E muitas vezes nós crescemos com o hábito de reclamar de tudo. Crescemos num lar, por exemplo, onde só se falava coisa ruim, onde sempre eram aquelas palavras de maldição, praga rogada o tempo todo. Meu Deus, nós vivemos, crescemos assim. Então chega uma hora que nós precisamos criar o hábito correto de abençoar e bendizer. Foi o que esses dois homens que herdaram lá, Josué e Caleb, fizeram. Eles abençoavam. Eles declaravam bênção. Você entende? Eles abençoavam. Então a gente vê muito isso na Bíblia e na vida. Mesmo na igreja, pessoas que vão para frente dentro da igreja, nem todo mundo vai para frente dentro de uma igreja. Vai quem crê, vai quem usa a fé direito. Esse sim. Aí você vê as pessoas, mas todos têm o mesmo perfil. É incrível. É todos que vão para frente numa mesma linha. Geralmente quem vai para frente tem esse costume, se criou esse hábito de abençoar. Quer ver um exemplo? Aquele filho perdidão na noite, né? Deixa a mãe toda noite em claro ali, final de semana a mãe não dorme, preocupada com ele. Ele sai, ela não sabe onde ele foi, o que ele está fazendo, com quem que ele anda. Mas ela diz assim, quando ela ora a Deus, ela fala, oh meu Deus, ainda vou ver meu filho livre dessa vida. Ela fala isso o tempo todo. E um dia isso acontece. Porque ela cria o hábito de bem dizer, de abençoar. Não é verdade? No trabalho você pode ver aquela pessoa que está sempre agradecendo a Deus pelo seu trabalho, agradecendo a Deus pelo seu salário, pela empresa que ele está, que dali ele tira o seu sustento. Isso é lindo. Aí tem aquele outro que já não, aquele que já reclama mesmo tendo um emprego. Se estivesse trabalhando e ganhando 10 vezes mais no mesmo lugar, ainda assim estaria reclamando de alguma coisa. Então tem gente que tem essa coisa esse hábito bom de abençoar, bem dizer, né? Nós temos que criar esse hábito. E a última coisa que eu falo para você hoje é que tudo tem um processo. Amanhã eu vou falar de sonhos aqui. Hoje eu vou falar só de processo. Muita gente demora a entender que a vida
usa de processos temporais, graduais, para se concretizar. Vou dar um exemplo aqui. Se você quer fazer uma faculdade, vamos colocar aqui uma faculdade de Direito. Mesmo que você fizesse particular, tivesse toda a condição de pagar o curso inteiro agora à vista, você conseguiria se formar em 1 mês? Ou 2? Não. São 10 semestres. Existe um processo todo até você se graduar. Não dá para aprender tudo em 2 meses. É um processo. Tá entendendo? Mesma coisa uma criança vai nascer. A mãe ou o pai pode ficar ansioso. Aquelas semanas que tem que se cumprir, vão ter que se cumprir. Eu gostaria de ser pai, ou aquela mãe queria, na ansiedade, que a criança nascesse em 4 semanas. Como pode? Não tem como. Porque lá dentro do ventre está acontecendo um processo. Tá bom? Pega essa palavra hoje e vamos falar com Deus. Meu Deus e Pai, oramos por todas as pessoas que nos acompanham agora. E aonde chega esse programa, chegue paz, alegria, vitória, conquista, força para quem está me ouvindo. E que essa pessoa hoje vença todas as batalhas, tenha uma semana de resultados e sucessos. Em nome de Jesus. Amém e amém.